Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis apontou diversos exemplos da perseguição política e censura que vem crescendo no governo Lula. Ela lembrou que a Advocacia Geral da União criou um órgão que chama de Procuradoria de Defesa da Democracia e vem, através dele, buscando calar opositores do regime. Ela disse: "Estamos assistindo à AGU por meio daquela sua procuradoria que eles chamam de defesa da democracia, fazendo aberrações. A última delas até mereceu um editorial do Estadão, gente. O Estadão, que tanto atacou o Bolsonaro e ajudou a eleger o Lula, o Dilma, está agora fazendo editorial, criticando a atuação da AGU. Dessa vez, a investida da Procuradoria foi contra o jornalista Alexandre Garcia." Enquanto respondia a um questionamento, a deputada lembrou: "A gente sabe que a gente não está vivendo numa democracia. Nós estamos vivendo na democracia relativa do Lula, com uma ditadura da toga, com deputado cassado, deputado preso e, infelizmente, um Senado acovardado que não faz o seu dever. E a gente não desiste, a gente continua lutando." A deputada comentou o discurso de Lula na ONU, enfatizando que ele se alinhou a países totalitários e defendeu a ditadura de Cuba e a agenda esquerdista que vem implementando no Brasil. Bia Kicis disse: "O discurso dele vai contra a Democracy Index, que avalia o nível de políticas democráticas instaladas em todos os países do mundo." Ela apontou que os países democráticos têm liberdade de expressão, eleições livres, livre iniciativa pujante e regras jurídicas simples, conjuntos de valores totalmente diferentes dos países apoiados por Lula. Bia Kicis alertou que o governo Lula pretende gastar mais de R$500 bilhão em publicidade, apontando: "Ano que vem tem eleições e tá na cara que eles vão querer usar a máquina, usar esse dinheiro para tentar influenciar nas eleições municipais." A deputada relatou ainda que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para ouvir os alegados representantes do grupo Sleeping Giants explicando: por conta de eles estarem fazendo uma campanha de cancelamento terrível contra empresas, veículos que não se alinham ao pensamento deles, a linha socialista, comunista. A deputada explicou: "Eles têm muito poder porque eles perseguem, ameaçam anunciantes grandes." Bia Kicis relatou que os alegados representantes foram convidados, mas não compareceram. Ela disse: "Mas nós denunciamos o que eles estão fazendo, que é totalmente ilegal, e vamos denunciar aos órgãos competentes, que a gente espera que cumpram o seu papel." A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 26 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós estamos assistindo aí, né,
a AGU, Advocacia Geral da União, por meio daquela sua procuradoria que eles chamam de defesa da democracia, né, fazendo aberrações. A última delas aí, né, até mereceu um editorial do Estadão, gente. O Estadão que tanto defendeu, né, ali, tanto atacou o Bolsonaro, ajudou a eleger o Lula, né, o Dilma, tá agora, né, fazendo editorial, criticando a atuação da AGU. Dessa vez, a investida da Procuradoria foi contra o jornalista Alexandre Garcia. Vocês viram isso, né? O Alexandre Garcia, que questionou, disse que precisava investigar a questão lá do sul, das represas. Ele disse que precisava investigar, né? Se havia comportas, se não havia comportas, se abriram, se não abriram as comportas por causa das inundações terríveis lá no sul, que fizeram tantas vítimas. E aí a AGU resolveu investigar quem? O Alexandre Garcia, com aquela velha narrativa de desinformação, de fake news. Tem gente aqui falando, para que serve político, ninguém faz nada. Olha só, eu juro que eu gostaria de ver essas pessoas no lugar da gente, fazendo alguma coisa além do que a gente faz, porque a gente se desgasta todos os dias fazendo o que a gente pode, mas a gente sabe que a gente não está vivendo numa democracia, não é? Nós estamos vivendo uma democracia relativa do Lula, não é? Com uma ditadura da toga, não é? Com deputado cassado, deputado preso, infelizmente um Senado acovardado que não faz o seu papel. E a gente não desiste, a gente continua lutando, a oposição. Inclusive eu estou num domingo à noite aqui dando satisfação a vocês. Então eu acho que vocês deviam pensar um pouquinho antes de sair só criticando, atirando, e pensar o que você estaria fazendo de melhor se estivesse no lugar dos políticos da oposição que estão lutando. Então vamos lá. Então o Estadão, né, fez essa crítica, mas a gente sabe que na verdade eles ajudaram a eleger o Lula. Foram para cima do Bolsonaro, que esse sim era um presidente democrático, que nunca interferiu nos outros poderes, né? Vamos lá. Na terça-feira, dia 19, o Lula usou, né, o palanque na ONU, em Nova York, para promover a agenda esquerdista do governo brasileiro. E fez a gente passar vergonha de novo, né? No discurso de terça-feira, na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU, sempre é o Brasil que abre, tá? Não é nenhuma deferência aí ao Lula. Ele defendeu a ditadura cubana, atacou políticos de direita que emergiram recentemente e derrotaram candidatos de esquerda em eleições nacionais. Em seu ataque à direita, Lula disse que o neoliberalismo teria agravado a desigualdade econômica e política que hoje assola a democracia, tá? Ele afirmou também que o neoliberalismo abriu caminho para o surgimento de aventureiros de extrema esquerda, pois eles dizem que eles é que sabem fazer política, né? Mas os adversários são inimigos, aventureiros, né? Ele afirmou também que o discurso dele, na verdade, vai de encontro, né, vai contra a Democracy Index de 2022, relatório do grupo Economist, que avalia o nível de políticas democráticas instaladas em todos os países do mundo. No ano passado, por exemplo, os que estiveram à frente
foram a Noruega, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Suíça, Irlanda, Holanda e Taiwan. E essas nações têm em comum a liberdade de expressão, eleições livres, a livre iniciativa pujante e regras jurídicas simples, conjuntos de valores totalmente diferentes dos verificados nos países apoiados pelo governo do Lula, né? Que são Rússia, China, Cuba, Venezuela e Nicarágua, né? Então, ao comentar a situação da ditadura cubana, o Lula veio com aquela velha historinha do embargo econômico americano, sendo que os Estados Unidos são os países que mais comercializam ainda com a Rússia e que mandam alimentos, né? Ainda ajudam pra caramba Cuba, não pra Rússia, Cuba que eu quis dizer, tá, gente? Que manda pra Cuba alimento, né? Que ainda ajuda o povo cubano. E mais, os cubanos que saem de Cuba e vão para os Estados Unidos, todos podem mandar dinheiro para seus parentes em Cuba, e é isso que ainda sustenta muitos deles, tá? Outra coisa que está aparecendo aí, né, gente? Nós, na Comissão de Fiscalização e Controle, nós estamos pedindo informações, estamos fazendo tudo que a gente pode, né? Esse é um governo sem transparência. Mas a gente já obteve algumas vitórias, tá? E agora o Lula quer gastar uma fortuna em publicidade em 2024. Então, olha só, segundo informações da Folha de São Paulo, o valor previsto é de 647 milhões, o que corresponde quase ao dobro de 2023. Claro que isso vai ter que passar pelo Congresso, pelo orçamento do Congresso, nós vamos trabalhar para que isso não passe dessa forma. Até porque, minha gente, ano que vem tem eleições e tá na cara que eles vão querer usar a máquina, né, usar esse dinheiro para tentar, claro, influenciar nas eleições municipais, né? Gente, aí, né, a gente vai um pouquinho para o país vizinho aqui, a Venezuela, que essa notícia ela é realmente uma coisa assim que a gente precisa levar esses dados para falar quando esse pessoal do PT, do PSOL, vem dizer que eles que defendem professores, que eles lutam pela educação. Olha só o que acontece na Venezuela. Com baixos salários e escolas precárias, professores das escolas públicas da Venezuela fizeram um protesto. Olha só. Eles querem garantir aumento salarial e reforma dos prédios. Alguns prédios sequer têm água e luz, gente. Não tem água e luz. Como é que as crianças vão ter aula, tá? Olha só. Até o dia 2 de outubro, quando começa o novo ciclo escolar no país, né? Esses protestos deles, o protesto reuniu mais de 300 professores, segundo agências internacionais, em frente à Defensoria do Povo e Ministério Público, no centro de Caracas. Olha o que uma professora fala. Eles nos fazem de mendigos, afirmou a AFP, que é essa associação, Xiomona Mihares, uma professora com 25 anos de serviço. Em cartazes, os professores denunciaram o salário de fome pago no país. Lenin Barrios, um professor de inglês com 20 anos de serviço, diz que recebe o equivalente a $25 de salário. A gente sabe quanto é que dá isso? R$121. É o que ganha um professor na Venezuela. Agora, o salário pago aos professores está muito abaixo, né, da cesta básica da Venezuela, estimado em $500, 2.400, ou seja, o salário mínimo corresponde a 5% do valor da cesta básica. Olha só, a Federação Venezuelana de Professores afirmou que apenas 30% das escolas no país estão em condições de receber alunos. As demais não têm não tem água, não tem energia, não tem internet e nem telefone. Então, gente, olha que absurdo. Sabe quantas crianças, olha só, o governo
não pagam salário justo e por não pagar um salário justo, sabe o que eles fizeram agora? Eles determinaram que os professores trabalhem num regime que elas chamam de regime de mosaico, que é assim, cada professor trabalha 2 dias na semana, nos outros dias não vai. E aí mais de 1 milhão de crianças não frequentam escola e 11% das crianças das zonas mais vulneráveis estão desnutridas. Com isso, a qualidade da educação avaliada em testes de língua e matemática vem caindo ao longo dos anos. Gente, é uma tristeza tão grande a gente pensar que a Venezuela já foi o país mais rico da América do Sul, né? A quantidade de petróleo destruída pelo comunismo, destruída, arrasada, é terra arrasada. E aí, né, é exatamente o que o Lula e sua turma, né, é o projeto que eles têm para o Brasil, né? É por isso que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando. Silvana Fortura, porque todos os senadores e deputados sabem que 8 de janeiro vão ao teatro, não se manifestam. A gente não se manifesta, não? Você está acompanhando a CPMI do dia 8, por acaso? Eu não faço parte da CPMI porque a gente não consegue estar em todos os lugares, mas outros colegas valorosos estão lá, como André Fernandes, o delegado Ramagem, o Nicolas, o Felipe Barros, e fora os senadores, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, o Maurício Marcon, tanta gente boa lutando lá para trazer a verdade, lutando contra um sistema que destrói países, persegue adversários, prende pessoas, e a gente está aqui, continua lutando. É impressionante, gente. Eu não sei em que planeta essas pessoas vivem para virem com esse tipo de comentário. É impressionante. Vamos lá. Quarta-feira, dia 20, nós fizemos uma audiência na Comissão de Fiscalização e Controle. Nós convidamos o Sleeping Giants, são 3 pessoas, um casal e mais um cara, que se dizem, né, os representantes do Sleeping Giants, por conta deles estarem fazendo, né, uma campanha de cancelamento terrível contra empresas, veículos, né, como por exemplo a Jovem Pan, que não se alinham ao pensamento deles, a linha socialista, né, comunista. E eles têm muito poder, porque eles perseguem, eles ameaçam anunciantes grandes, né? Silvana Fortuna, eu não vou ficar batendo boca com você, dizer que eu fui hipócrita no meu comentário. Não fui hipócrita, falando a verdade, e realmente me espanta. Não sei quem você é, tô vendo que você deve ser uma seguidora, mas eu gostaria que você fosse um pouco mais respeitosa com uma pessoa que trabalha, se dedica sem parar, para ficar ouvindo comentários, né? Porque a gente ouve críticas, eu faço questão de responder, mas o meu comentário é: assista o que nós estamos fazendo, ao invés de vir aqui criticar, né? A gente sabe que não tá fácil. Agora, ou a gente se une e cada um faz a sua parte. Agora, ficar um apontando o dedo pro outro e criticando pessoas que não param de trabalhar, isso é muito negativo. Realmente isso é muito negativo. Bom, então vamos lá. Então eles fazem uma campanha de desmonetização, né? Desmonetização da Jovem Pan. E a Jovem Pan perdeu anunciantes grandes. Então não é possível, né, que um grupo como esse Sleeping Giants tenha esse poder e seja um casalzinho lá do sul. É claro que tem algo grande por trás. Tem muita gente grande por trás. Então nós convidamos, infelizmente nós não podemos convocar, porque eles não são ministros de Estado, são pessoas, é uma empresa privada, mas nós convocamos e eles não apareceram.
Mas nós denunciamos o que eles estão fazendo, que é totalmente ilegal, e vamos tomar providências, vamos levar aos órgãos competentes que a gente espera, né, que cumpram com o seu papel. Assim como nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Então, Gustavo, então, deputado Marcelo, em seguida você. Obrigado, presidente Bia, quero saudá-la como proponente, também como presidente, também a deputada Júlia Zanato, o deputado Gustavo Gayer, por terem essa iniciativa, que foi atendida no convite feito pela Jovem Pan, representada aqui pelo seu advogado, bem-vindo, doutor José Frederico Mansur, mas, lamentavelmente, aqueles que também deveriam estar aqui, que são os representantes dos Sleeping Giants, não vieram. Tanto é que fiz a pergunta anteriormente a Vossa Excelência, presidente, dos motivos, e a informação que Vossa Excelência deu é que sequer responderam ao convite. Imagina, quem se julga saber o que é democracia e defender a democracia não dá nem retorno para um convite da Casa do Povo, da Casa da Democracia Brasileira, para estar aqui debatendo assuntos que lhe pertinem. É muito triste a gente ver isso acontecendo, e a fala do deputado Nicolas aqui, na verdade, consubstancia todos os motivos que levam os Sleeping Giants a se esconder. E é isso que mais incomoda. Eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor de que organizações possam, inclusive, eventualmente, realizar boicotes a determinados produtos. Eu não tenho... Isso é da democracia também. O que me incomoda, e deveria incomodar a todos os brasileiros, é agir na sombra, é a hipocrisia e é a prepotência dos aliados que têm muito poder e que auxiliam essa organização a ser o que ela é hoje. Isso tudo não só me incomoda, não só deveria incomodar a todos, como deve ser objeto, numa democracia, de profunda reflexão e também de profunda apuração. Não é possível que nós vivamos com uma entidade que age, repito, nas sombras, que age anonimamente, que age ao melhor estilo das organizações de esquerda que não são sociais, a exemplo do MST, que é uma organização marginal, não tem sequer CNPJ, não tem nada, que se escondem, portanto, para dar o tapa e depois, de novo, esconder a mão. Não estão aqui, isso é uma atitude covarde, é uma atitude triste e é uma atitude de quem realmente quer perseguir, censurar quem pensa diferente. Aí entro no segundo tópico que mencionei, que é o da hipocrisia. Porque, como foi bem mencionado aqui pelo deputado Nicolas, para uns valem determinadas manifestações, para outros elas são absolutamente espúrias, condenáveis. 2 pesos e 2 medidas, ou 1 peso e 2 medidas, como ficou mais conhecido no nosso vernáculo, nas nossas expressões populares, esse adágio. É uma hipocrisia toda a prova, e que, lamentavelmente, hoje nós precisamos conviver com ela. Eu mesmo também já fui censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após o processo eleitoral, retiraram um vídeo meu do ar, que nunca mais retornou, em que eu fazia críticas absolutamente legítimas, sob o ponto de vista eleitoral, à atuação do Ministério Público do Trabalho, que sequer deveria estar se envolvendo em questões eleitorais, e lá no Rio Grande do Sul estava constrangendo, assediando os empreendedores que falavam para os seus colaboradores que, se Bolsonaro vencesse, o cenário no Brasil seria um, e se Lula vencesse, o cenário no Brasil seria outro. A exemplo do que se vê na Venezuela, na Argentina. É só um empreendedor, não precisa nem exportar ou importar desse país, nem ter viajado para lá, é só ler as notícias para saber a diferença. Não obstante, o Ministério Público do Trabalho decidiu assediar e perseguir moralmente esses empreendedores, ameaçando de pesadas multas. E quando eu fiz a denúncia, no último dia antes da votação do segundo turno, sábado, num vídeo postado nas minhas redes, fui eu, então, perseguido pelo TSE, que mandou a posteriori apagar os vídeos, na verdade, inclusive, suspender as minhas contas, depois que eu fui entender que não haviam sido, de fato, suspensas, porque a determinação judicial está tão confusa, essa coisa no TSE, que ninguém se entende lá dentro mais. É tanta decisão ilegal, inconstitucional para um lado e para o outro, ninguém se entende mais, deputado Marcon, que não foram suspensas as redes. Depois, deputado Gayer, o ministro Moraes mandou cancelar a suspensão, que nunca aconteceu. Vocês lembram disso?
Um absurdo total. Um absurdo total. E segue vigorando, doutor. Segue vigorando até agora. E eu dificilmente falo nesse assunto porque a minha defesa é pela causa, pelo princípio, não é da minha situação. Todo mundo aqui sabe que eu abracei essa causa por uma questão de princípio. Não é por mim. Mas eu continuo, poucas pessoas sabem, com a ameaça de uma multa de 20 mil reais por dia. Se o ministro Alexandre de Moraes ou alguém lá do combate à desinformação, que é o nome orwelliano que a Justiça Eleitoral está dando para aquele setor que está avaliando proativamente as nossas redes, ou seja, fazendo um monitoramento digno de Big Brother de 1984, nas redes de todo mundo, com os quais, claro, o TSE não concorda, uma corte deveria ser jurídica e não política, eu continuo com essa ameaça de 20 mil reais se houver um post que um desses arautos da lei entender que é um post que é atentatório, se não me engano é esse o termo utilizado, à Justiça Eleitoral ou Estado Democrático de Direito. E por isso, para concluir, eu quero aqui me solidarizar com a Jovem Pan, porque por trás desses Sleeping Giants nós vemos que há um financiamento oculto de muita gente muito poderosa e um acobertamento, se não um incentivo, e aí eu não digo nem oculto, porque está muito claro, de autoridades no Brasil, em todos os âmbitos, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, inclusive aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Para não falar no Poder Executivo, que é o maior beneficiário hoje de toda essa esbórnia que o Brasil virou. Então fica a minha solidariedade aqui à Jovem Pan, fica o meu lamento pela ausência dos Sleeping Giants, que está ausente aqui, mas estão nos assistindo, estão ouvindo tudo, estão dando risada o tempo todo do que estão falando aqui. Eu não tenho dúvida de que essa transmissão aqui, ó, pessoal do Sleeping Giants que está assistindo aí, pode dar risada. Estão assistindo aí, pode dar risada. Porque, lamentavelmente, a grande verdade é que o povo brasileiro percebeu a covardia desse pessoal que deveria atender ao convite da democracia, deveria atender ao convite da Comissão de Fiscalização que representa a Câmara dos Deputados no âmbito da transparência, que é tão importante, e o Sleeping Giants decidiu sequer retornar ao convite, decidiu não vir, mas tenho certeza, está acompanhando essa audiência do início ao fim, porque o que mais eles querem é, a partir daqui, começar a perseguir todo mundo que deu uma passada por essa reunião, presidente Bia. É isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil, e é por isso que fica aqui a minha irrestrita solidariedade a todos que são perseguidos políticos hoje num país que, infelizmente, já não pode mais ser chamado de democracia. Vivemos, lamentavelmente, hoje numa ditadura, mas é nosso papel também buscar reverter isso com a ajuda do povo brasileiro e com muita fé em Deus. Muito obrigado.